Muito bem. Então, eu vou fazer a prece de início, tá? E as pessoas vão entrando aí, tá bom? Amado Mestre Jesus, com alegria no coração, mais uma vez nós nos reunimos em seu nome. Embora cada um de nós estejamos em nossos lares, nós, com certeza, estamos unidos em pensamento com a mesma vontade de estudar e aprender o Evangelho aplicado na mediunidade, no dia a dia do médium, né, espírita. E temos a certeza, Senhor, de que a equipe espiritual do nosso cantinho nos assiste. E é com essa certeza no coração que nós ofertamos a prece de Pai Nosso em benefício do irmão mais necessitado, abrindo a nossa reunião de estudos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Eu vou fechar a porta só um minutinho, gente. Eu me esqueci disso. Eu preciso mexer um pouco aqui na ventilação. Muito bem, Antônio, seja bem-vindo aí. Elisete, né, pessoal que chegou. Muito bem, então nós estamos estudando do livro Seara dos Médiuns, né, a lição número 49, se não me engano, que trata, né, basicamente do que o Emmanuel chamou de tesouros ocultos, né, e que, na verdade, tem tudo a ver com a, a nossa, o nosso estudo do livro dos médiuns, tanto que ele nos cita, né, o item 29, no 295, a pergunta número 30, sobre os tesouros ocultos, né? Sobre as perguntas, né? E o capítulo que nós estamos estudando, que é o 26 do Livro dos Médiuns, fala sobre as perguntas que nós podemos fazer aos espíritos. E essa é a base do nosso estudo hoje. Peço desculpas a vocês, porque de vez em quando eu vou abrir a boca de sono, porque eu acordei muito cedo hoje e, infelizmente, não consegui dar uma cochilada durante o dia. Então, peço desculpas. Só um segundinho. Pronto. Então, nós paramos no item 296, que é um além do item 295 que o Emmanuel coloca. Agora tem que aumentar a bateria. Aí, gente, desculpa, viu? Tinha algumas coisas aqui que estavam erradas. Muito bem, então, no item 296, ele vai falar sobre outros mundos, tá ok? E aí vem a pergunta número 32. Eu queria só comentar com todos, né, uma coisa
muito importante, né? Quando nós lemos e estudamos Kardec, nós precisamos entender que ele estava trazendo, né, uma ciência nova, uma filosofia, entre aspas, nova, no sentido de trazer novamente o conceito da reencarnação, né? E também uma nova abordagem para o cristianismo, que seria qual? Aquela dos princípios dos tempos. Portanto, quando o Kardec trata dos assuntos, ele está sempre tratando, junto com os espíritos da falange do espírito da verdade, né? Ele sempre está falando de maneira bastante geral, porque as informações que eles trazem valem, sim, para os espíritos em todos os mundos, sejam eles mundos felizes, mundos perfeitos, né? Sejam eles mundos imperfeitos, como a Terra. Ok? Quando vêm as obras suplementares, né? Aquelas complementares, na verdade, trazidas por diversos médiuns importantes, e principalmente no Brasil, nós tivemos, né, o Divaldo Franco, o Chico Xavier, né, a Ivone Pereira. Todos esses médiuns nos trouxeram informações sobre o mundo espiritual, principalmente a vida no mundo espiritual aqui no globo terrestre, no mundo Terra, né? Que com certeza fica bem claro que é muito difícil haver assim, a gente está aqui, vai visitar um outro mundo, depois volta, depois vai visitar outro mundo e volta. Não parece ser uma coisa fácil de acontecer. Então, nesse item, né, sobre as perguntas sobre outros mundos, é importante a gente ler, ouvir e comentar com atenção, certo? Não é porque está escrito aqui no livro dos médiuns que a gente não possa fazer alguns questionamentos, o que é absolutamente natural e é a melhor forma de nós aprendermos as coisas, é conversando entre nós. Tá ok? Então, eu vou pedir a gentileza para a Elisete começar a ler para nós, e aí a gente vai conversando. Beleza? Então, vamos lá, Elisete, por favor. Pois não. Questão 32. Qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem deveis compreender que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a esse respeito quanto seria um ignorante entre vós, para vos descrever todos os países da Terra. Muitas vezes, formulais questões científicas sobre esses mundos, que tais espíritos não podem resolver. Se estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em vos dar descrições estranhas e fantásticas, considerando-se que, na erraticidade, esses espíritos são providos de tanta imaginação como na Terra, tirando dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes alguns esclarecimentos sobre outros mundos. Os espíritos bons
se comprazem mesmo em vos descrever os orbes que eles habitam, a fim de vos servir de ensino, tendo em vista o vosso melhoramento, e para vos estimular a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Muito bem. Fica bastante claro, né, nessa, nessa resposta dos espíritos, né, que efetivamente vai depender para quem você está perguntando, né, e o que aquele espírito para quem você está perguntando sabe das coisas. Então, se for um espírito leviano, brincalhão, ele vai responder as coisas mais esquisitas. Por exemplo, né, você vai ter médium que vai falar assim: o espírito escreveu que o nome do mundo que ele está é It is it, né? It is it é uma palavra em inglês, isso é isso, né? Se você falar em inglês isso é it is it, né? Então, nós precisamos entender que as perguntas que se fazem aos espíritos, elas têm, sim, né, uma importância muito grande, e no caso dos mundos, dos diferentes mundos, vai ter respostas as mais diversas possíveis. Agora, os espíritos superiores, realmente superiores, podem nos trazer informações que sejam realmente fidedignas? Podem, até podem, certo? A pergunta principal que nós devemos nos fazer é: e daí? O que vale para nós, né, conhecermos que no mundo tal a vida é assim, 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 que isso ocorre, que aquilo outro ocorre, que não ocorre essas coisas que tem aqui na Terra, e assim por diante. Veja, eu não estou dizendo que a gente não possa ter a curiosidade, mas eu estou dizendo que a gente precisa conhecer especificamente, e muito bem conhecido, né, a, aquilo que a gente deseja aprender. Saber que um mundo é melhor do que o outro vai nos fazer melhores? No fundo, é esta a questão. E sabendo que toda e qualquer manifestação mediúnica, né, tem por objetivo, né, o nosso aprimoramento moral, que essa que é a ideia que vieram as comunicações, né, e a doutrina espírita, então, nasce com este objetivo de nos fazer melhorar, né, devemos ter clareza que o médium, muitas vezes, participa da comunicação. E ele pode trazer algum pouco de fantasia para a pergunta, para a resposta que está sendo feita a ele. Ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal.
que vocês acham quando a gente lê do André Luiz as coisas, né? E ele fala assim, ele vê um espírito muito evoluído e ele pensa que aquele espírito lá é um espírito perfeito, que ele não consegue, o espírito é tão menos denso que lá no plano espiritual, em que ele vai se manifestar num ambiente tal, ele precisa de espíritos inferiores para doar ectoplasma para que ele possa aparecer. E ele pensa, então, que aquele espírito é um espírito perfeito, que atingiu a perfeição. E o espírito, a resposta do mentor para ele é: não, André, longe disso, né? Ele ainda é ligado à atmosfera, vamos comparar, à psicosfera da Terra, que é um mundo de expiação e provas. Com certeza, ele almeja seguir para um mundo melhor do que o nosso, mas ele ainda não foi. Então, como é que a gente pode, se isso é o que acontece, como é que a gente pode, durante um transe mediúnico, sair daqui e conhecer o mundo melhor, depois voltar? Agora, é possível que venha um espírito que vive num mundo superior e venha aqui rapidinho, transmita seu pensamento e saia? Seria assim que se daria essa comunicação? Porque dá essa impressão quando a gente faz a pergunta e o espírito vem responder por meio. O Kardec fazia este tipo de abordagem, não é? Esse tipo de abordagem. Ele escrevia as perguntas e depois ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Ele até tinha um certo encadeamento das perguntas, né? E se precisasse, ele fazia um adendo na pergunta que ele já tinha levado e que não tinha feito na hora. Então, como que se daria esta comunicação? Seria fácil, perfeita? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, as descrições, né? As descrições que os espíritos, né, fazem sobre os diferentes mundos, elas precisam ser lidas com um certo conhecimento aí, sabe? O que vocês acham? Gostaria que me ajudassem. O Eduardo, tem um livro do Chico Xavier, inclusive foi o primeiro livro que ele psicografou, né, apesar de dizerem que é o Canal de Além do Túmulo, né, que é Cartas de uma Morte. Acho que é um livro que tem bastante relato, né, do mundo, dos planetas aqui ao nosso redor, né? A mãe do Chico. Ela esteve visitando Saturno, teve em Júpiter, né? Teve em Marte, traz alguns relatos e tudo. Eu lembro tem muito tempo que eu li esse livro, mas eu lembro que eu comparei com as notícias que Kardec traz no Livro dos Espíritos, né? Ele traz notícias também de Júpiter, ele traz notícia de Saturno, inclusive tem na revista Espírita a Casa de Mozart, né? Uhum. É um relato bastante interessante. E há algumas coisas assim que o planeta Marte, eu não me lembro exatamente o detalhe, estaria, acho que é Marte mesmo, estaria menos evoluído que a Terra, e outro relato que está mais evoluído, quer dizer, traz algumas, a gente tem que ler com cuidado realmente, né?
Mas é um livro interessante, quem tiver curiosidade de como é que é a vida em outros planetas, né? E nós temos um livro de Bezerra de Menezes, né? Também que ele relata a vida dele em Vênus, a encarnação que ele teve em Vênus. Também é um livro muito interessante também. Se é verdade, se não é, aí cada um de nós tem que usar, vamos dizer assim, o bom senso, né, nessa questão. Bom senso. Isso. É basicamente esse aspecto que eu queria, né, que a gente tivesse muita clareza, assim, muito entendimento dessa coisa. Por quê? Porque, afinal de contas, né, tudo bem, os médiums, cada médium, né, tem lá as suas características, não é? E aí a gente fica naquela. Bom, e aí? Como é que é? Tudo bem, um espírito superior pode viver em outros mundos e vir para cá? Sim. Ele tem mais facilidade? Sim, ele tem mais facilidade. Tudo bem, a gente entende isso. Será que ele faz essa transferência para lá e para cá? Eu pergunto isso porque os próprios espíritos nos dizem que quando eu estou habitando um determinado mundo, eu uso o fluido cósmico universal transformado para me dar a vida, ou permitir a minha vida, naquele mundo, que é diferente da vida neste mundo em que nós estamos. Então, você teria que deixar lá aquela carga, vamos dizer assim, própria dos fluidos vitais transformados, né? Que é o que viria do fluido cósmico universal transformado para aquele mundo, você deixa lá aquilo, vem para cá, aí a gente fica naquela, é sem corpo espiritual ou com corpo espiritual? Aí vem para cá e assume um novo corpo espiritual, em que ele vai então manipular os fluido cósmico universal, para ter um outro corpo espiritual aqui. Aí ele vem da comunicação e volta para lá. Bom, eu acho isso muito complicado. São informações, de alguma forma, difíceis de se encaixarem. As informações, de maneira geral, que tem sobre essas questões, sobre a vida nos outros mundos, né? Agora, os próprios espíritos falam sobre o pensamento. Então, é possível um espírito superior estar num estado de transe ou qualquer coisa assim, ou manifestar o seu pensamento que vem para um médium que capta isso e transforma isso num texto? É possível. Mas a gente tem sempre a impressão de que a psicografia, a psicofonia, assim por diante, nela você tem o envolvimento do espírito, né? Combinando, está escrito no livro dos médiuns, combinando os seus fluidos com os do espírito comunicante. Então, são essas questões que eu queria trazer, de uma certa forma, para vocês, que é uma questão que eu considero importante.
E gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Lembrando Oi, assim, Eduardo, oi, pode eu falar. posso falar um pouquinho mesmo? Claro, por A minha favor. opinião, Uhum, embora a minha opinião é uma opinião de quem está aprendendo muito. Eu nós queria, todos estamos aprendendo aqui, ó, não vem com essa não. Nós todos estamos aprendendo aqui. não, Vamos. é que você tocou num assunto que Hum, já, na época que eu trabalhava naquele educandário Euripe, né, ali no uhum, Bambini, eu sim, estava, na realidade, eu estava terminando o curso, né? sei. E lá, um dia, eu estava tentando lembrar aqui o nome do planeta que me veio o espírito dizendo que ele era de lá. E eu, como sou como é que eu vou dizer? Eu sou uma médium consciente, né? Eu não sou inconsciente. Eu lembro, e isso aí é muito complicado, porque quando a gente é médium consciente, a Hum, gente acaba peneirando tudo, sabe? Peneira, e acaba, às vezes, até peneirando demais. é, Não deixa passar nada. Então, aquele dia, quando veio esse espírito, não sei se era espírito, mas foi muito forte, sabe? Eu fiquei muito diferente e veio para falar alguma coisa do planeta que eu agora não estou conseguindo lembrar o nome. Não é. É um nome que começa com Z, agora eu não lembro. hum, E eu fiquei muito. Porque eu já vivia muito na dúvida, né? Sempre fui muito, assim, questionando sempre tudo, que isso atrapalha bastante a gente, né? Se é animismo, animismo. Depois eu fui aprendendo bem o que era animismo, né? aham, Que é muito das histórias da gente também. Mas eu acabei cortando, sabe? Então, agora você perguntando, eu acho assim que nem todos nós somos capacitados para receber, às vezes, um espírito desse, como Chico, né? Porque uhum, nós ainda estamos ainda bem cruzinho, né? uhum, E eu lembro sempre da frase da frase do Paulo Tarso, quando ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm e edificam, né? Então, eu sempre pensei nisso, falei, se não vai me ajudar, vai me atrapalhar, é melhor eu não dar vazão a isso, né? E aí dá problema para gente, né? Porque a gente fica com dúvida, atrapalha bastante a gente essas coisas, sabe? De repente, a dúvida, você deixa às vezes, de receber alguma coisa mais, mais forte, que traria hum, até algumas questões importantes, mas a gente não tá, eu não estava preparada, né? Então, eu questiono muito. Se eu fosse uma médium inconsciente ou mecânica, sei lá, talvez eu deixasse a coisa acontecer. Mas eu, eu interrompo muito, como é que fala? você A palavra não intervém. me. Isso, fico interferindo muito. Agora nem tanto, agora eu estou melhor. Sinceramente, estou bem melhor. Mas eu era terrível, viu, para essas coisas. Mas eu tive essa oportunidade desse espírito vir, não sei se era espírito ou o que era, Bom, né? Era um se ET. não era o espírito, era o seu espírito. Se não era um outro espírito, era o seu. E com certeza, esse espírito teria que ter a mesma constituição que a do seu espírito, senão ele não conseguiria dar a mensagem. É, Essa é a questão, na minha opinião. Então, nisso daí você não deve se preocupar, certo? Mas pode um espírito trazer coisas assim? Até pode. Vamos ver aqui o que a ID está tem querendo. mais,
Aí tá falando. Depois você volta. Ah, Eu nesse assunto, estou aprendendo agora, sou leiga, totalmente leiga. Mas, pensando nisso que a Nilza estava falando, eu acho o seguinte: é o tipo da situação que realmente você fica com muita dúvida, eu imagino, porque o animismo existe e a gente questiona muitas coisas do que se passa conosco na questão da mediunidade. A gente põe em dúvida, é comum, eu acho. Houve um tempo que eu punha bastante em dúvida, e às vezes eu não comentava o que se passava. Eu acho, assim, isso não achou-me trem, gente, pelo amor de Deus, não tenho conhecimento, mas vou me aprofundar nisso que me interessei. Mas eu penso que, por exemplo, um espírito superior, se ele quiser, de alguma maneira, dar uma manifestação para que a gente aprenda mais um pouquinho, eu acho possível, desde que ele tenha mesmo sintonia com a pessoa, com o médium, através do qual ele vá se manifestar. Difícil é. Mas eu acho que a nossa motivação, muitas vezes, ela vai dos novos conhecimentos, das coisas que a gente possa falar, poxa, eu quero chegar até lá um dia, daqui 200 mil encarnações, mas eu gostaria de estar lá naquela esfera, naquela dimensão, né? Naquela situação. Então, eu penso que não é impossível que eles de lá venham se comunicar conosco. Não sei se eu não acredito que se a gente perguntasse, nós teríamos o poder de tirá-los do caminho, do patamar que eles estão, onde eles têm que atuar. Mas eu acho possível que eles venham se manifestar para dar alguma novidade para a gente. Então, para nos inspirar de alguma maneira, alguma coisa. Mas eu acho que eu ficaria muito ressabiada como a Nilza, eu iria pôr em muita dúvida, por conta do animismo mesmo. Pois não? O Eduardo, está pensando aqui, o pensamento é a linguagem universal dos espíritos, né, independente do mundo que eles estejam vivendo. Não sei se você concorda, né? Sim, com certeza. Então, tem a telepatia, né, a capacidade de um espírito transmitir uma mensagem, ela pode ocorrer se houver uma certa sintonia com o médium, mesmo que ele, vamos dizer assim, não há aquela conjugação de perispírito, né? Então, através do pensamento. Algumas vezes pode ser que a pessoa capta, né, essa mensagem. Por exemplo, a história do Bezerra de Menezes, que foi escrita em 1896, né, a história de um sonho, ele estava recordando a vida dele em Vênus, quer dizer, não foi uma psicografia, né, foi uma recordação de uma encarnação que ele cita nesse livro, né. Já o caso da mãe do Chico Xavier, é um espírito da Terra, né, mãe dele, né, ela é um espírito aqui do nosso orbe que se aproximou dele e trouxe a história dela visitando, né, após a desencarne, esses mundos aqui perto de nós, né? Assim, eu acredito que algumas mensagens, dependendo do médium e tudo, pode ocorrer através da transmissão de pensamento. Agora, o quanto isso é útil para nós ou não, eu coloco sempre em questão isso, né? A mensagem vai me ajudar em alguma coisa? Vai me trazer... Nós já temos aí as mensagens do Cristo, né? Que já dão trabalho para vidas, né? Várias encarnações para a gente internalizar. Então, eu fico pensando se... Eu gosto muito de ler esses livros, como eu estou citando aí, mas como leitura de... É divertido, né? Você, como é que é Marte, como é que é... É para me divertir mesmo, vou ser bastante sincero. Tiro proveito, porque eles comentam como que é a comunidade lá, a fraternidade que existe entre
as religiões, lá quando é falado sobre Marte, né? Ela coloca o quanto nós incomodamos ele com os nossos fluidos pesados, né? Que são, de certa forma, chegam até eles. Então, tem esses comentários, traz alguma instrução para a gente, para ver o tanto que a gente incomoda o sistema solar, né? Mas é muito interessante, assim, mas é curiosidade. Eu trato isso muito mais como curiosidade, como às vezes como instrução mesmo para o meu espírito, né? O Evangelho traz muito mais resultado para mim. É. É só um comentário bem Não, eu acho que você fez um comentário importante, que tem muita relevância, na verdade, quando a gente faz essa comparação final que você vem falando, né? Por exemplo, tem muita gente que adora ler esses romances, né? Aí, se você pegasse aqueles primeiros livros da Zíbia Gasparetto, ou de outros médiuns, tem um livro que minha mãe adorava, né? Chamava Romance de uma Rainha, né? Esse é muito interessante. Esse é de É, Rochester, né? do Rochester, do Conde Rochester. Esse E um livro monte de gente no meio espírita, sabe? É aquele negócio de não aceitar muito a, o diferente, né? ele trata de magia, ele trata de corpos Isso. espirituais, que não era muito habitual de ser tratado, né? É. Mas ele é muito legal. É Sabe? muito legal, não é? Muito legal, muito interessante. Mas, do ponto de vista, assim, de você ter um aprendizado, né, efetivo de transformação moral, ele conta mais historinha. Não quer dizer que não tenha muito fundamento nas coisas, mas você fica muito mais absorvido na história É, do que no aprendizado, no conhecimento que você pode ter das coisas. É esse o ponto. E da mesma maneira que eu falo, né? Tudo bem. Veja, o Kardec conviveu com um astrônomo, né? Como que chamava mesmo o astrônomo? Esqueci o nome dele. Flammarion. O Flammarion, Camille Flammarion, né? Então, ele fez lá um livro, né, chamado Urânia, né? E, bom, é um mundo diferente, tudo? Provavelmente é. Agora, a única coisa que, essa é minha visão muito pessoal, a única coisa que realmente me prende a atenção quando a gente lê essas coisas que estão aqui, vindo dos espíritos, é para dizer o seguinte: olha, não tem outra forma de você entender o crescimento, os ensinamentos do Cristo e as coisas que nos acontecem no dia a dia, se você não pensar, né, numa, numa linha de crescimento espiritual. E que claramente fica impossível de você ter do espírito mais inferior até o mais perfeito possível, convivendo na Terra e só na Terra, certo? Que é um mundo em que o mal parece que predomina, porque o bem não predomina e a gente vê tanto absurdo. Portanto, tem que ter uma continuidade e em mundos melhores, em que haja vida e que sejam mundos melhores. Então, é natural que aí apareçam essas descrições aqui, ali, de um, de outro espírito, tal, certo? Falando sobre a vida nesses mundos. Mas, só um segundo que você já fala, certo? Mas
nós precisamos ter clareza, né, de que precisa tomar muito cuidado com as descrições, com os relatos que são feitos. Então, você precisa conhecer muito bem, né, aceitar, né, o quanto que aquele médium é de confiança por quem veio, se a linguagem é a linguagem de um espírito superior, certo? Se é razoável aquilo que está escrito, e entender que você sempre tem um intermediário no meio do caminho, que está vivendo neste mundo terreno, que tem um corpo físico preso como esse, que é uma gaiola para o espírito. E que, portanto, a forma desse espírito superior transmitir para nós o seu pensamento é como se você tivesse, sabe, sei lá, uma sinfonia maravilhosa, e aí cada um escuta um escuta aqueles sons graves, outros aqueles sons agudos, e assim por diante. Você coloca um monte de diferentes alto-falantes ali para o ouvido de cada um, porque a gente não consegue abranger o todo. Uma das melhores analogias que eu vi com relação a transmitir, né, informações assim, que a gente não tem acesso, a gente não tem experiência, é a questão de você ensinar o cérebro o que é verde, o que é azul, o que é branco, o que é preto. Como é que você explica isso para uma pessoa que não tem a visão? Né? Então, muitas vezes, eles estão fazendo um esforço de explicar ao cérebro o que significa determinadas nuances do mundo dele. Né? A gente sofre muito, é difícil por isso. Fala assim, olha, não tem como. Né? Algumas vezes o espírito mesmo fala, olha, vamos ficar por aqui, né, que você não vai compreender e vai te perturbar. Eu achei essa analogia muito boa, né, porque... Eu concordo plenamente, Antônio. Muito boa. Tipo assim, olha, você está querendo saber alguma coisa aqui que eu não tenho como te explicar, você não vai entender, você não tem material no seu cérebro para criar analogia. Então, tá bom, tá ótimo, beleza. Cara. Fica por aí, certo? Fica por aí, é melhor assim. A informação que eu posso chegar até aqui, o resto não dá para continuar. E a gente respeita isso, porque a gente sabe que a gente está limitado, né? Pois é, exato. Oi, Faustinho, espera só um pouquinho, Faustinho, tudo bem? Eu quero ouvir de novo Eu entrei agora. A ID. Não, eu sei. Ah, entendi. Seja bem-vindo agora. Vai lá, ID. Que sempre me fica na cabeça, e eu vou explicar por quê, são as dúvidas do que é que você, que nem no caso da Nilza, que ela ouviu transcreveu alguma coisa. Eu ouvi. Você ouviu, né? Então, se passa por papel e põe ao crivo de todo mundo, maior conhecimento para que possa analisar aquilo, seria interessante para a gente saber a coisa. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu tinha 18 anos, sem nenhum conhecimento de espiritismo, mas tinha uma amiga espírita que começou a me emprestar livro. E o primeiro livro que ela me emprestou foi o Nosso Lar. E quando eu li o Nosso Lar, para mim, na época, me deu a sensação exata de uma ficção científica. Sabe, o ônibus, o trem, o ônibus que passa no trilho. Eu, com os meus 18 anos, falei, gente, que loucura é essa, né? Pensei com meus botões. Aquela cena também que ele vai para poder, que depois eu vi no filme, né? Que eles vão para escrever, para, de alguma maneira, transmitir para as famílias e tudo, e cada um acaba utilizando um mecanismo moderníssimo lá, que parecia uma coisa que eu não entendia.
Hoje a gente vê o computador e começa a entender um pouco, né? E que o André Luiz foi lá na máquina escrever, que era o conhecimento dele. Então, para mim, aquilo foi ficção científica, que ao longo dos anos, hoje eu olho e falo assim, gente, o Chico foi inspiradíssimo com coisas realmente verdadeiras, não tenho como discutir hoje que aquilo lá era uma ficção científica. Então, às vezes eu pergunto, quando a pessoa tem essa situação da news aí, né, que eu espero não ter nunca, porque é muito confuso para a minha cabeça, para eu alcançar, mas, por exemplo, passar no papel e pôr ao crivo de quem tem conhecimento maior, para que eu analise aquilo. Talvez alguma coisa a gente possa, sei lá, não sei se pode ou não pode, mas eu acredito que tudo é possível, uma manifestação mental de um espírito superior para dar uma boa nova para que a gente possa futuramente até ver que não era tão fora de propósito assim. Não sei. Penso assim, que a pesquisa, para mim, ela é muito válida, entendeu? Desde que eu não seja um médium que fica brincando com a coisa, mas um médium sério, vem uma inspiração desse nível. Não sei se, por exemplo, não deveria ser anotado para ser posto ao crivo. Então, vamos ouvir a news aí. Não, eu entendo. Na realidade, a ideia, os tempos atrás em que passou-se isso, já foi mais de 10 anos, né? Hoje eu tenho outro pensamento, sabe? Hoje, com tantos preparos e tantas coisas que a gente vem passando e ouvindo e estudando, eu acredito assim que se a gente se prepara, moralmente, existem tantas mensagens, como o Antônio disse, não há necessidade também de novas mensagens virem, mas é assim, o mundo está mudando. E é como também o Antônio disse, sobre o entendimento nosso, o entendimento de um outro planeta ou de outra constelação. No caso, eu lembrei, é a constelação de Órion, né? Que eu, que eu ouvi, eu sou de Órion, e teria muitas coisas para dizer a respeito da Terra, né? E aquilo veio para mim e eu achei que eu não estava preparada, né? Talvez hoje, com tantas coisas, eu possa me preparar e, de repente, tenha coisas para se ouvir, né? Mas nós, na Terra, ainda somos aquele cachorrinho, né? Que ainda não entende o que o ser humano... Se o ser humano falar para a gente, pega um remedinho lá para você tomar, tal, ele não vai entender. É mais ou menos assim que eles nos veem, né? A gente não consegue entender as linguagens totalmente de tudo que se é falado, mas estamos aí, né? Estamos tentando aprender. E o importante mesmo como é que se diz? É a gente trabalhar aqui na Terra, né? Trabalhar bastante a verdade, a fraternidade, que é tão difícil da gente fazer. E isso vai fazendo a gente chegar mais perto das coisas reais, né? Mas foi uma experiência muito grande, né? Que eu tive, mas eu fiquei um pouco, não estava preparada, né? Eu acho que Que estaria sensação, preparada, mas eu tinha um problema de dúvida muito grande, sabe? Era isso que me atrapalhava muito. Eu estava certo? até bem. Você lembra que tipo de sensação que você teve? Se era uma sensação agradável ou se era uma sensação de Ah, peso, de medo, de... não era peso, não. Não. Não, era uma sensação muito boa. Era Hum, muito boa, eu lembro disso. Mas mesmo assim, eu uhum. achava que era a minha mente que estava fornecendo todas essas, Tudo que ele como é que eu falava. vou dizer? Fantasia, sabe? Assim, eu acho que eu estou me fantasiando, mas era assim, uma coisa muito forte, Uhum. sim. Tipo, tipo
calor, Hum. uma Ele veio, coisa de elevado, bem forte, elevado, quente. ele estava contando como que era a vida lá? Era isso? Não, não chegou a contar, ele chegou falando. Eu estou aqui, né? Eu sou da constelação de Órion. Hum. E começou a querer falar de algumas coisas que ele fazia lá, que poderia fazer aqui. Falei, não, é isso, eu não vou. Aí eu comecei, sei lá, fiquei Ah, entre ele lá falou e só cá, para sabe? você. Hã? Você não estava dando uma comunicação, Não, ele estava se comunicando comunicando e com eu estava você. ele estava se comunicando, mas eu não Uhum. chamava o dialogador, porque lá na casa lá no educandário, a gente Hum, tinha que levantar a mão, sei. né? E eu, com aquele problema meu sempre de dúvida, né? Eu Uhum. achava que era eu mesmo, falei, não, deve ser eu que estou ficando, estou subindo muito longe aí, estou vendo coisas que não deve. Mas hoje eu acredito que estaria sim. Hoje eu acredito mais, sabia? Uhum. Hoje eu acho que eu neguei eu neguei assim de atender uma mensagem. Eu sinto isso. Bom, passou, não passou? Passou. Desculpa aí falar tanto. Meu Não, Deus. não, que isso? Eu só estou É que querendo você falou, dizer. né? Pra falar, eu falei. Não, mas a Eu lembrei. ideia é essa mesmo. Eu acho que até mesmo esse tipo de experiência é importante, né? Eu fiquei com isso um tempão com isso na cabeça. Até agora. Podia dividir com vocês. Muito bem. Eu queria só saber o seguinte: você não chegou a ler a parte A, né, Elisete? Não. Então vamos ver a pergunta e a resposta da Sim. 32A, né? Uhum. Como podemos controlar a exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que possa haver entre elas. Lembrai-vos, porém, de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o nosso progresso na Terra, sem falar que tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando estiverdes em tais mundo. Observação. As questões sobre a Não, pera, Constituição. não, dá uma paradinha. Pera, só um pouquinho, você já vai ver na nota. Veja que os espíritos foram muito claros. O que importa? As informações que nós estamos trazendo. O seu adiantamento moral. É isso. Então, se o espírito vem trazer alguma coisa, o que importa não é saber se lá tem buraco, se lá não tem buraco, se lá tem água doce ou água salgada, se tem isso, se tem aquilo. Não é isso que importa, certo? Mas sim como que é a vida entre as pessoas, como que é o respeito um com os outros e assim por diante. É um adiantamento moral que permite uma convivência de progresso para todos, independentemente de como que cada um pensa na vida, certo? Então, esse é o ponto-chave que os espíritos vêm nos avisar aqui. Então, agora vai para a nota, por favor. As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos pertencem ao campo das pesquisas científicas, das quais os espíritos não nos podem poupar. A não ser assim, um astrônomo acharia muito cômodo pedir aos espíritos que fizessem os seus cálculos, mas tendo cuidado, é claro, de não o confessar mais tarde.
Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem em favor de um sábio bastante modesto para proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não em proveito dos orgulhosos, que os renegam, e aos quais, pelo contrário, muitas vezes reservam as decepções do amor próprio. Portanto, tenhamos a certeza, aquilo que pertence às formas, à vida material, àquilo que, de uma certa forma, nós precisamos, né, estudar, buscar, conhecer, criar mesmo mecanismos para visitar outros mundos e assim por diante, é do dia a dia de cada um de nós. Outras informações, as únicas relevantes são aquelas que nos trazem o adiantamento moral, ou seja, como que é o mundo moralmente, se ele é melhor ou pior que o nosso. Certo? É isso. Os espíritos não vêm aqui para nos, né, deixar embasbacados com uma coisa ou com a outra. Não é essa a ideia. É nos colocar no nosso caminho. Olha, meu, você tem que mudar aqui e agora. Você tem que fazer da Terra um mundo melhor. Para fazer da Terra um mundo melhor, você tem que ser melhor. Esse é o ponto, né? Nós vamos encerrar por aqui. Acabamos este capítulo. Na semana que vem, a gente só vai reler o livro Seara dos Médiuns, a lição 49, que é a do Emmanuel, e a gente começa, então, a pergunta 50, desculpa, a lição número 50 do livro Seara dos Médiuns. Ok? Terminamos este capítulo das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Beleza? Cecília, você pode fazer a prece para nós, encerrando essa e começando a outra, por favor? Sim. Eduardo, então a gente vai para o capítulo 27. Não. Nós vamos voltar para... A Seara dos Médiuns? Até pode continuar, mas a gente tem que voltar para a Seara dos Médiuns. Ah, tá bom. Tá bom? Ok. Então vamos, mais uma vez, agradecer por esse momento de estudo, que tanto nos ajuda na melhor compreensão da nossa mediunidade. Agradecemos, Senhor, pela assistência dos irmãos que ficaram conosco, nos orientando. Agradecemos a companhia dos irmãos que junto conosco também vieram estudar. Agradecemos ao nosso irmão Eduardo, que está à frente desse estudo, e que na nossa prece de gratidão possa também envolver o nosso irmão Antônio no próximo estudo, que tudo possa correr bem, e que ela possa envolver também todos os nossos dirigentes, os nossos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, de todos os outros países, e principalmente dos países que se encontram em conflito, que eles possam governar, Senhor, com pensamento em Deus, no próximo e na natureza, buscando assim a paz universal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder
e toda a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.